Olá, meus amores! Professora Iris Caroline, mais uma vez aqui no canal DB Treinamentos. E esse vídeo é um vídeo muito especial, um assunto que está sendo muito procurado neste momento de pandemia. Então, antes de começar o nosso conteúdo, que a gente vai falar sobre rescisão por força maior, tanto a própria quanto a imprópria, eu quero te convidar para já se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu imagino que você já sabe, mas a gente está fazendo uma playlist essa semana sobre todas as dúvidas com relação à medida provisória 927 e também com relação às situações em que as pessoas têm dúvida como que pode proceder, se pode, se não pode, até aonde pode. Então o vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho mais extenso, porque a gente vai falar de um assunto que é bem polêmico, mas também é muito procurado, tá? Então, papel e caneta na mão, vem comigo e vamos entender essa questão aí, que é muito polêmica e eu sei que muitos empregadores estão questionando vocês com relação a esse tipo de rescisão, a esses tipos de rescisão. Para quem não sabe, a rescisão por força maior própria é aquela que está lá no artigo 502 da CLT, tá? Que é a que muita gente está acreditando que pode ser utilizada nesse momento devido aí à pandemia, à Covid-19. É a modalidade de rescisão por força maior imprópria, que também é conhecida como ato ou fato do príncipe, que está previsto lá no artigo 486 da CLT, tá? Mas vamos começar então entendendo um pouquinho mais sobre a rescisão por força maior. Antes da gente entrar na rescisão em si, a gente precisa entender o que a CLT entende como força maior. E isso está especificado, está explicado lá no artigo 501 da CLT. E eu vou realmente ler para vocês aqui o que esse artigo está dizendo. E ele diz que entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não ocorreu direto ou indiretamente. Ou seja, são situações que são alheias à vontade do empregador e que ele não teve como, direto ou indiretamente, contribuir para esse acontecimento. E aí você vai me perguntar, Iris, a pandemia, a Covid-19, toda essa manifestação aí que a gente está tendo com relação às paralisações, etc., isso não por si só caracteriza força maior? E eu vou dizer, gente, vai caracterizar sim. Até porque a medida provisória 927, lá no parágrafo único do seu primeiro artigo, logo no início da medida provisória, ele já deixa claro que, para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior, nos termos do artigo 501, toda essa situação de estado de calamidade pública. E aí você vai me dizer, tá, então, temos aí a especificação do artigo 501, entendemos que a Covid é um motivo alheio à vontade do empregador, é uma situação em que o empregador não contribuiu para que ela acontecesse. Temos ainda o embasamento da medida provisória 927, em que ela está dizendo que, para fins trabalhistas, esse estado de calamidade pública constitui, de fato, uma hipótese de força maior, conforme está dizendo no 501 da CLT. Então, por que eu não posso demitir o meu empregado por motivo de força maior? Não posso fazer uma rescisão por motivo de força maior. E eu vou dizer para vocês, gente, a CLT, ela no artigo 501, ela explica o que é a força maior, e no 502 ela fala como que pode acontecer rescisão nesse sentido. Então não adianta ler só o 501, a gente tem que ler todos os artigos do capítulo que trata de força maior para se contextualizar e entender um pouquinho melhor o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E o que diz o artigo 502, que é o que trata de fato da modalidade de rescisão por força maior própria, que é essa que a gente está tratando aqui. O artigo 502 ele fala que, ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na seguinte forma, em que ele trata ali nos incisos seguintes. Então, entenda que, para acontecer uma rescisão na modalidade de força maior própria, obrigatoriamente tem que ocorrer a extinção ou da empresa ou do estabelecimento em que aquele empregado trabalha.
Então vamos supor aqui que tem uma empresa que ela tem a matriz e ela tem diversas filiais. E uma dessas filiais fechou, se extinguiu, fechou as portas para sempre, não é algo temporário, fechou as portas de forma determinada. Os empregados que eram registrados nessa filial que foi extinta podem sim, os contratos serem rescindidos por motivo de força maior. Mas os empregados registrados nos demais estabelecimentos e na matriz que mantêm as suas portas abertas, que estão com as suas atividades funcionando normalmente, não vai haver paralisação permanente das suas atividades, esses empregados não podem ter os seus contratos rescindidos por motivo de força maior. Vocês precisam colocar na cabeça que não existe extinção contratual individual por motivo de força maior. A força maior, ela decorre a partir do momento em que a empresa fecha por motivo alheio à vontade do empregador. Então, não houve contribuição do empregador no fechamento do seu estabelecimento, na extinção da sua atividade, e aí, em decorrência dessa extinção, a empresa vai extinguir os contratos, vai fazer a rescisão desses contratos de trabalho por motivo de força maior. Se a empresa paralisar temporariamente, ela precisou ser paralisada, ela está com as portas fechadas, seja por um decreto do estado, um decreto do município, mas ela tem todas as intenções de, após passar essa situação, voltar a funcionar normalmente, vai abrir as portas, ou seja, ela está ali num período em que ela está com as portas fechadas de forma transitória, não é de forma permanente. Nesse caso, você não pode rescindir os contratos de trabalho por motivo de força maior própria. Tenham cuidado, porque tem que acontecer a extinção da empresa, e a extinção é algo permanente. A extinção não é algo provisório, não é algo temporário. E se você fechar as portas de forma temporária, extinguir os contratos na modalidade de rescisão por força maior própria e voltar a abrir suas portas novamente, quando esse empregado ajuizar uma reclamatória trabalhista, o juiz pode entender como fraude essa rescisão, porque não houve de fato a extinção da empresa, foi uma situação temporária. Então tenha muito cuidado, porque às vezes você pode tentar economizar um pouquinho aqui na rescisão desse empregado, muitas vezes por falta de caixa, porque realmente não tem como pagar, mas mais para frente você pode sofrer penalidades, né? Pode ser penalizado por esse ato, porque ele está ele não está em conformidade com o que consta na nossa legislação trabalhista, tá? Outra coisa, com relação às verbas rescisórias na rescisão por força maior própria. Aqui não há o que se falar de aviso prévio, não existe a figura do aviso prévio aqui, porque a rescisão do contrato não está sendo por vontade do empregador, por vontade do empregado. Quando a empresa se extingue por um motivo de força maior, a extinção desse contrato ele está ocorrendo por um motivo que é alheio à vontade das partes, não é da iniciativa, da vontade de nenhum deles. Então, nesse caso aqui, não vai haver a rescisão, não vai haver o aviso prévio devido ao empregado. E com relação às verbas rescisórias que a empresa deve pagar para esse empregado, temos o saldo de salário, as férias vencidas com 1/3, se houver férias vencidas, as férias proporcionais com 1/3, o 13º salário proporcional, adicionais que forem devidos também ao empregado vão ser quitados aqui na rescisão. A multa do FGTS que sofre uma alteração, ela cai pela metade, então a multa é de 20%. E aqui o empregado, ele tem direito a sacar o FGTS e tem direito a ingressar no seguro-desemprego se ele preencher os requisitos do benefício do seguro-desemprego, mas eu quero deixar um alerta aqui para vocês com relação ao FGTS. Por quê? Porque a gente recebeu uma informação muito importante que a Caixa não está liberando saque de FGTS para quem fez rescisão por força maior, a menos que essa pessoa tenha ofício da Justiça do Trabalho. O saldo do FGTS, ele só está sendo liberado mediante ofício da Justiça do Trabalho, tá? Então fica aqui um alerta para vocês. Outra coisa, se o contrato for por prazo determinado, ou seja, se ele é um contrato de experiência, por exemplo, ou um contrato determinado normal, o artigo 479, ele traz que, se rescindido antes do término, cabe uma indenização de metade dos dias até o término desse contrato, certo? Se ocorrer a rescisão por força maior
antes do término dos contratos, essa indenização cai pela metade, ou seja, 25% dos dias que faltam para terminar o contrato, 25% do saldo que seria devido a esse empregado até o momento do que o contrato estava previsto para finalizar, tá? Então, gente, muito cuidado com quem vai te dizer que essa rescisão é devida, mesmo sem a extinção do estabelecimento, mesmo sem a extinção da empresa. Eu tenho visto aí pessoas dizendo que estão recebendo orientações de consultoria e inclusive de advogados que não estão condizentes com a legislação. Então, se você for fazer alguma dessas modalidades de força maior, seja própria ou a imprópria, que a gente já vai conversar sobre isso, tenha ao seu lado, tenha contratado um advogado especialista na área trabalhista, porque ele que vai conseguir te defender e ele que vai conseguir te orientar corretamente nos procedimentos que são diferenciados nessas modalidades de rescisão. Até porque as chances dos empregados ou do empregado entrar com uma reclamatória trabalhista são muito grandes. E é esse advogado que vai poder te defender na hora dessa reclamatória trabalhista, na hora de se apresentar ali para o juiz as defesas que você deve apresentar. Outra situação que você tem que tomar muito cuidado. Se você fizer aí rescisões por motivo de força maior própria, sem que haja a extinção da empresa, sem que haja a extinção do estabelecimento, a justiça vai te condenar, pode ser devidas algumas indenizações, pode ser devida multa pela consideração de fraude por parte do juiz, e tenha em mente que você vai ter que pagar esse aviso prévio para o empregado, vai ter que pagar aí alguma indenização, pode ser devida alguma indenização por danos morais, vai do entendimento do juiz, e muito provavelmente ele também vai sentenciar a empresa a pagar a multa do artigo 477 por não ter quitado todas as verbas rescisórias devidas no prazo de 10 dias após a rescisão do contrato de trabalho, tá? Então tenha muito cuidado, porque às vezes é como eu já falei, você pode economizar um pouquinho aqui na rescisão do empregado, não pagar o aviso prévio, pagar metade da multa, mas pode sofrer consequências maiores lá na frente se não tiver muito bem embasado e muito bem protegido para se defender do porquê que você fez uma rescisão por força maior, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a rescisão por força maior imprópria, que é a rescisão por ato ou fato do príncipe, prevista lá no artigo 486 da CLT. O que se entende por ato do príncipe, fato do príncipe? O príncipe aqui, a gente entende como um Estado. Então, vai ser um ato que o Estado tomou, que fez com que as empresas tivessem que paralisar as suas atividades temporariamente ou de forma permanente. Eu vou ler aqui o artigo 486 para vocês, para a gente conseguir contextualizar um pouquinho melhor. E o artigo diz o seguinte: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável, tá? Então, aqui, como eu falei, essa figura do príncipe está sendo configurada pelo Estado. Então, pode ser o seu município, pode ser o seu Estado, pode ser a federação, pode ser a União como um todo, tá? E a rescisão por fato do príncipe, ela é uma subespécie de rescisão por força maior. Por isso que a gente trata ela como força maior imprópria, tá? Então, aqui vamos começar um pouquinho com relação a ela. Vocês precisam entender que nessa situação aqui, na paralisação temporária ou definitiva das atividades da empresa, não necessariamente tem que ocorrer a extinção do estabelecimento ou a extinção da empresa. Aqui o artigo deixa bem claro que é uma paralisação temporária ou definitiva do trabalho. Então, pode ser paralisação de alguns setores, pode ser paralisação de todos os setores, de alguns estabelecimentos, pode ser paralisação parcial, tá? Trabalhando em expediente reduzido, tá? Então, não existe aqui a obrigatoriedade, a necessidade de extinção, seja da empresa ou de alguns estabelecimentos. Porque aqui essa questão, essa paralisação não vai ser forte o suficiente a levar a empresa a ser extinguida,
tá? Mas você tem que tomar muito cuidado com uma questão. Muitas pessoas estão simplesmente acreditando que podem simplesmente usar esse artigo como argumentação para dispensar os seus empregados, para demitir os seus empregados, não pagar verba nenhuma e dizer que fica a encargo aí do Estado, que fica a encargo do seu município, quem seja que decretou a sua paralisação. Mas não é bem assim. A nossa jurisprudência já deixou bem claro que entende que cabe ao Estado, à União, ao município, o governo que decretou, né, o governo responsável, vai caber a ele o pagamento do quê? Do aviso prévio indenizado e da multa de 40% do FGTS. Deu saldo de salário, férias, 13º, adicionais, isso tudo é a encargo da empresa, é encargo do empregador. Não adianta tentar fazer com que o governo assuma essas responsabilidades trabalhistas porque elas são da empresa, tá? Então, não existe nenhuma previsão legal, não existe nenhuma jurisprudência no sentido de que as verbas rescisórias devem ser pagas pelo governo responsável. Então, como é que vai funcionar, como é que vai acontecer esse tipo de rescisão? Você vai rescindir o seu empregado, vai fazer a rescisão do seu empregado, não vai pagar aviso prévio e não vai pagar a multa do FGTS. E vai dizer para ele, ó, eu não estou te pagando essas verbas e você pode procurar os seus direitos na justiça. Então, para se concretizar essa rescisão por fato do príncipe, o empregado vai entrar com uma reclamatória trabalhista na justiça e a justiça vai apontar o empregador como réu e o empregador vai dizer, não, aqui quem é devido pagar essa indenização de aviso prévio e essa indenização do FGTS é o governo. Aí vai apontar quem ele entende que é o responsável, seja o município, seja o estado, seja a União, tá? Aí o juiz vai colocar o governo, a parte responsável, a parte supostamente responsável, como réu também junto com o empregador. O empregador não vai ser excluído como réu desse processo trabalhista. E o que o empregador tem que ter em mente para que o juiz entenda que realmente vai ser de responsabilidade do governo o pagamento dessas verbas? O empregador tem que estar muito munido de documentações que comprovem que ele de fato não tinha condições de arcar com essas verbas, tá? Porque não é simplesmente eu paralisei, não estou trabalhando, não, minha atividade não está acontecendo, então isso aqui eu vou demitir meu funcionário, isso aqui é encargo do governo. Não, a empresa tem que comprovar que realmente não tinha capacidade financeira de arcar com essas obrigações trabalhistas. O artigo 2º da CLT, ele é bem claro quando ele diz que o empregador assume os riscos quando ele emprega e assalaria o seu empregado, tá? Então, essas responsabilidades são dele. Só que a partir do momento em que o governo decreta uma paralisação, o empregador não tem fluxo de caixa, não tem condições, ele precisa de fato do seu fluxo diário para conseguir dar conta das suas obrigações trabalhistas. Se ele está parado, ele não vai conseguir honrar com essas obrigações. Então, ele precisa comprovar para o juiz que ele de fato não tinha condições devido a essa paralisação. Vai mostrar fluxo de caixa, vai mostrar balanço patrimonial, vai mostrar demonstrações contábeis, vai comprovar ou que já estava mal das pernas, não estava conseguindo dinheiro, ou que realmente depende do seu fluxo diário, da sua entrada diária no caixa, para conseguir então honrar com essas verbas. Se ele não tiver munido de informações para apresentar na sua peça de defesa, pode ter certeza que o juiz não vai colocar o governo como responsável por esse pagamento. Um outro alerta que eu preciso deixar para você é, quando você está fazendo uma demissão por ato do príncipe, que você está colocando o governo para pagar essas verbas rescisórias, você está fazendo uma aposta. Primeiro, porque não é certo que o juiz vai realmente conceder, mesmo que você tenha provas, não é certo que o juiz vai determinar que o governo pague essas verbas. Segundo, porque você está incitando diretamente o seu empregado a entrar com uma ação trabalhista para ele poder receber todos os seus direitos. Então, ele vai atrás de um advogado trabalhista e ele não vai pedir só o aviso prévio indenizado e a multa da FGTS. Eles vão vasculhar todos os 5 anos ali do contrato, todos os últimos 5 anos do vínculo empregatício e ver o que poderia ser devido que não foi pago. Então, se o empregado achar que ele merece hora extra,
que é devido a hora extra, ele vai pedir. Se ele achar que é devido a algum adicional, ele vai pedir. Supressão de horas extras, eles vão pedir. Então, entenda que ele não vai ingressar única e exclusivamente pedindo por aviso prévio indenizado e a multa do FGTS. Então, mesmo que o juiz conceda a causa e mande o governo pagar essas duas verbas, pode ser que tenha outras indenizações que ele vai determinar com que você pague, porque ele não vai colocar outras verbas para o governo pagar, tá? Outra coisa, você tem que realmente estar muito bem embasado, muito bem amarrada a sua defesa, de forma que o juiz consiga entender que você realmente não tinha condições de honrar com as suas obrigações trabalhistas, porque pode ter certeza que a Justiça do Trabalho não vai tolerar nenhum tipo de oportunismo nessa situação em que a gente está numa calamidade pública, questão de saúde pública, tá? O governo está tomando diversas medidas para manter empregos, com a intenção de manter empregos. Então, se ele vê que algum empregador tinha condições de pagar todos os direitos do seu empregado, ou tinha condições de manter esse empregado, mas não quis, não usou de nenhuma medida proposta, não tentou fazer nenhum esforço, simplesmente demitiu o seu empregado, utilizando esse artigo do Fato do Príncipe para tentar empurrar essa responsabilidade para o governo, pode ter certeza absoluta que essa causa não vai ser ganha e ele vai mandar a empresa pagar e ainda vai ter outras indenizações que o juiz vai determinar, certo? Então, cuidado com essas reclamatórias trabalhistas. Se você for fazer realmente uma rescisão por ato do príncipe, eu vou repetir aqui, contrate um advogado que seja especialista na área trabalhista. Não pega um advogado da área criminal, da área civil, da área previdenciária, seja lá do que for. Pegue um advogado trabalhista, contrate um advogado trabalhista, porque ele vai entender a situação, vai te orientar como deve ser feito e se der problema, ele vai te defender mais na frente. E mesmo que não dê problema, muito provavelmente você vai receber aí, o seu empregado vai entrar com uma reclamatória trabalhista. Então, isso é algo que já é esperado e você precisa ter alguém que entenda da situação, que estava presente no momento, para poder, então, te orientar e te defender na Justiça do Trabalho. Certo, bem, gente? Certo? Ficou claro aqui? Se você tiver dúvidas com relação aí a essas modalidades de rescisão, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para te responder. E fica aqui comigo mais um pouquinho que eu tenho um recadinho para te dar. É o seguinte, eu fiquei sabendo que a professora Elza já comentou com vocês ontem, já deu um gostinho sobre o nosso novo queridinho Kit SOS do DP, que é um kit de primeiros socorros que todo profissional do departamento pessoal precisa ter nas suas mãos, tá? Eu não posso falar muito, senão vão brigar comigo, mas eu posso dizer que quem está envolvido nesse projeto sou eu, a professora Elza, professora Gabriela, professor Guilherme e a professora Polly. Estamos envolvidos com tudo aí para montar realmente tudo que você precisa no seu dia a dia, na sua rotina de departamento pessoal. Mas saiba que amanhã entra um conteúdo top da professora Gabriela aqui no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve e ativa o sininho, que a nossa playlist vai acontecendo aí todos os dias. Outra coisa, se você não nos segue ainda no Instagram, corre lá que a gente está postando conteúdo todos os dias também, assim como no Facebook. Não vai ficar de fora. E se você quer saber mais sobre o nosso queridinho, adorável Kit SOS DP, tem um linkzinho aqui na descrição que vai te mandar diretamente para o nosso grupo de lista de espera. E lá a gente vai te conceder mais informações sobre esse novo maravilhindo que tá para vir aí, certo? Agradeço a vocês por estarem comigo até aqui, pela paciência. Eu sei que o vídeo é longo, mas o conteúdo é muito importante. Se você ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder vocês. E eu vejo vocês num próximo vídeo, numa próxima live, num próximo story, num próximo post. Tamo aí e a gente vai se vendo ao longo da semana e muito mais também. Um beijo, meus amores. Até mais!